Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu também sou consultora de imagem, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Hoje, dia 29 de julho, agora 12:01, horário de São Paulo, e eu estou muito feliz de começar essa segunda-feira com vocês. Afinal, segunda-feira é o primeiro dia da semana ali, para a gente começar produtiva, alegre, feliz, não é isso? E quem vai estar comigo para começar essa segunda-feira é a Ana Lúcia Ribeiro Agorinha. Eu apresento ela para vocês, mas antes eu quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal que está entrando aqui, essas mulheres maravilhosas que sempre estão aqui no programa. De Córdoba, na Argentina, o pessoal da Argentina sempre aqui com a gente. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Buenos Aires, na Argentina, Califórnia, Estados Unidos, pessoal da Suécia, Quebec, no Canadá, Alemanha, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Osasco, São Paulo, Porto Seguro, Bahia, pessoal de Minas Gerais, sempre muito forte a presença aqui, Belo Horizonte, Ouro Preto, Barbacena, João Molevade, Tiradentes, Lavras, todos de Minas Gerais. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Ana Lúcia, mas antes, Ana Lúcia Ribeiro é terapeuta e ela ajuda mulheres a assumir seu poder pessoal e transformar a sua vida através da conexão com o seu sagrado feminino. Tudo bem, Ana Lúcia? Como é que você está? Olá, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui. Fabiana, muito obrigada pelo convite. É uma Eu que honra agradeço. estar aqui tendo esse bate-papo muito especial, né, para as mulheres, para nos ajudando assim, a nos unir e impulsionar cada vez mais o nosso poder. Eu acredito que movimentos como esse vêm para nos ajudar a agregar, né, nossa força, nosso poder feminino e hoje, então, né, vamos ter esse bate-papo para poder disseminar, né, de que forma a gente pode, no nosso dia a dia, ir tomando posse desse poder. Porque a gente só precisa entender que ele já está dentro da gente. Mas, para isso, a gente precisa romper algumas barreiras que muitas vezes a gente carrega e nem sabe de onde vem, nem sabe o que carrega, né? Exatamente. E olha só, o nosso bate-papo de hoje, o tema é rompendo barreiras mentais para transformar a sua vida. Então, você, mulher que está nos ouvindo, aproveita, manda sua mensagem, sua sugestão, sua dúvida, enfim, pelo seu próprio site ou pelo número aqui do nosso WhatsApp. DDD 31 9 8308 5976. DDD 31 9 8308 5976. Esperamos a sua mensagem. Ana, primeiro, eu faço essa pergunta para todas as convidadas que vêm aqui, que é sobre empreendedorismo. Então, eu queria saber de você, o que é empreender para você e quais desafios que você tem como empreendedora? Empreender, para mim, assim, é um ato de coragem. É um ato de liberdade também, para nós podermos acessar toda essa fonte de possibilidades que a gente tem. E o que eu vejo assim para mim, né, que eu não nasci empreendedora. Eu Uhum, segui como várias mulheres aqui que provavelmente estão nos escutando, que começaram com uma carreira CLT, que começaram de repente com uma carreira pública, uhum. muitas vezes por um segmento de uma trajetória familiar, por uma questão muitas vezes de buscar por uma segurança. E eu tive assim a minha caminhada na área corporativa, na área de recursos humanos. E porque eu sempre gostei, Fabiana, para mim assim é algo muito importante na minha vida, desde que me conheço por gente, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Para mim a Sim. questão de contato com pessoas era algo nato assim para mim. Então eu Uhum, encontrei em recursos humanos uma forma de trabalhar com esse processo de desenvolver, né, de uhum. ter esse contato, de ter essas trocas. E eu fui muito feliz na área de recursos humanos. Por 10 anos eu tive a oportunidade de me desenvolver, de conhecer pessoas muito importantes. Só que chegou uma hora na vida e eu Sim. parei e olhei Uhum. para minha vida e digo assim, gente, será que eu estou feliz?
tem algo aqui dentro de mim que não tá legal. Era uma insatisfação, muitas vezes uma procrastinação, aquilo que Uhum. fazia super sentido para mim, daqui a um pouco já não fazia mais. Coisas que eu gostava de estudar, de desenvolver, daqui a um pouco não fazia mais sentido. Ou seja, eu senti que eu estava perdendo o meu brilho e mulheres não podem perder o nosso brilho. E aí eu comecei a me questionar: o que que eu faço? Qual é o meu caminhar a partir de agora? E tu sabe, Fabiana, que eu sempre soube que ia ser terapeuta. Desde que me conheço lá por adolescente, eu sou reikiana, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre reiki, mas eu sou reikiana desde os meus 21 anos. Então, eu sempre tive ali junto comigo na minha trajetória essa caminhada pelo autoconhecimento, por me conhecer, por trabalhar com energia, de saber que Uhum. existe algo mais do que isso que a gente vê e toca, né? Sim. Então, eu sempre soube de uma certa forma, mas é aquilo, né? A gente vai seguindo, né, os nossos padrões, a gente vai seguindo aquelas tradições, e como eu disse, eu fui muito feliz. Só que a gente também tem que ter esse estágio de saber se perguntar assim, mas qual é o meu caminho agora? Será que essa caminhada é o que me traz felicidade? Então eu comecei, né, em 2017, quando começou esse meu despertar, e eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse processo de autoconhecimento. E foi em 2019 que eu consegui fazer esse movimento de coragem, que é por isso que eu digo que nós temos que ter coragem, coragem para assumir quem nós somos, coragem para assumir a nossa verdade, coragem para ir para esse desconhecido, porque nós sabemos que não é fácil, tem Uhum. muitas barreiras. Então foi aí que eu fui, né? Imagina, de 2017 a 2019, foram Sim. 2 anos trabalhando nesse meu processo de me permitir. Então eu mergulhei e eu fui para essa caminhada das terapias, que para mim assim é onde eu sinto uma maior satisfação e amor, porque eu entendo o quanto eu aprendo com o outro, porque a vida é uma constante troca, e o quanto a minha caminhada, a minha trajetória também pode ajudar no processo do outro. E é assim, quem faz terapia comigo sabe que eu sempre vou, né, ativar aquilo que tem de melhor em ti, Uhum. né? Eu vou sempre, meu caminhar é te mostrar, né, o caminho e você se apossar dessa tua força e poder seguir em frente, porque é assim, né? É Uhum. assim a nossa caminhada. Então, empreender para mim é isso, é um ato de coragem, é uma entrega com amor, Com é uma certeza. entrega com a nossa verdade. Com certeza. Empreender é tudo isso que você disse. Realmente é um ato de coragem, é um ato de liberdade. E Ana, me diz uma coisa. Você ajuda mulheres por meio da conexão com o sagrado feminino. E eu queria que você explicasse, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, o que é o sagrado feminino? Ah, o sagrado feminino é tão intenso e profundo, são tantas coisas, né? Além desse mergulho nas nossas águas, no nosso Uhum. feminino, no nosso sagrado, que nós, mulheres, muitas vezes não tivemos a oportunidade de desenvolver, de conectar, porque muitas vezes tivemos que trabalhar muito cedo, que assumir responsabilidades muito cedo. Tivemos, sim, muitas vezes espelhos de mulheres muito fortes, que tiveram que muitas vezes até mesmo que cuidar de família, fazer o papel de pai, mãe, Uhum. e não teve essa oportunidade de se conectar com esse feminino, que para mim começa pelo coração, com o sentir. O quanto de nós mulheres muitas vezes acaba tendo que desenvolver muito forte esse lado do agir masculino, da ação, do dar conta, né, de ter que suprir com tudo e acabar muitas vezes abafando esse lado feminino. E não quer dizer que não tenha que ter esse lado masculino, pelo contrário, é no sagrado que a gente consegue encontrar esse equilíbrio dessas duas forças, porque nós precisamos dessas duas forças, do masculino e do feminino. Só que no sagrado feminino a gente vai olhar com mais profundidade para essas águas, para esse sentir,
aprender a nos acolher as nossas emoções, porque a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é o quê? Botar lá numa caixinha, lá numa gavetinha. Não posso chorar, eu tenho que ser forte. Não, eu não posso sentir isso que eu estou sentindo agora. Eu tenho que dar seguimento. Então, o Sagrado Feminino é uma oportunidade para a gente abrir essas gavetinhas e olhar com amor. Quando a gente passa a olhar para essas gavetinhas, que vai desde, né, Fabiana, o nosso ciclo menstrual, né? Sim. Quantas de nós mulheres não aprendeu a olhar com amorosidade, olha somente para a dor, né? Aquele meu período, meu Deus, que eu mais sofro, aquele período que eu mais sofro com cólicas, mas lembrando, a menstruação, né, é um ato de liberação, de limpeza. Então, é ressignificar muito das memórias, muitas vezes que a gente carrega lá da nossa ancestralidade feminina, das avós, da nossa mãe, desde a nossa gestação. Uhum. Então, o sagrado feminino também é trabalhar no autoconhecimento, se conhecer, conhecer a si mesmo. Porque é só assim, tomando posse de quem nós somos, e não é só do que é bonito, mas tomando posse, inclusive, daquelas minhas vulnerabilidades, daqueles pontos meus, que eu sei que é um desafio para mim. Uhum. E você, Ficou... quando você passa a reconhecer, inclusive, esses pontos das sombras, que eu gosto de falar, que eu gosto de falar negativo, eu gosto de falar no lado das sombras, a gente vai ter a oportunidade de iluminar. Então, o Sagrado Feminino, né, ele traz todo esse movimento de autoconhecimento, de nos conhecer, de ressignificar muito da nossa história, dos nossos traumas, nossas memórias. São encontros que acontecem em grupos de mulheres. Então, Uhum. assim, isso nos potencializa a nossa força, o nosso poder, porque eu descubro que a minha dor, muitas vezes, é a dor da outra também, então eu não me sinto só. Então, é um movimento lindo de amor, de cura, movimento de se permitir a olhar para nós. E tu sabe, Fabiana, que o meu primeiro encontro de Sagrado Feminino foi em Uhum. 2018. Pensa que eu neguei até o último em mim. Porque eu Sério? botava mil e uma impossibilidades de Uhum. dificuldades. Ah, não, mas como é que eu vou ficar um final de semana só? Não, mas como é que eu vou me permitir? Como é que eu vou deixar o que eu tenho para fazer no meu dia a dia? Como é que eu vou deixar o meu trabalho? Mil e uma dificuldades. Eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro que estava no carro, indo, e ainda assim colocando mil e uma dificuldades. São as nossas resistências, né? As nossas couraças. E o quanto a gente tem que ser, por isso que eu digo que é um ato de coragem, né? A gente tem que ter e agindo e tendo coragem de ir rompendo isso. E depois que Uhum. eu estava lá, eu percebi assim, meu Deus, por que que eu resisti tanto? Exatamente, exatamente. E olha que incrível você falando isso, Ana, porque quando eu pensei em convidar você para o programa, eu não tinha, eu falei, eu vou convidar a Ana porque você já me ajuda bastante, né? E... Então, e eu fui para uma imersão justamente esse final de semana de mulheres. E eu não tinha conectado muito bem uma coisa com a outra, entendeu? Olha E eu isso. falei, vou chamar a Ana, porque ela fala, né, sobre o sagrado feminino, isso é muito importante e tal. E eu fui numa imersão justamente sobre isso. Depois eu falei, gente, eu conectei tudo aqui. É tudo conectado. Eu digo que tudo é, ó, lindamente trabalhado, arquitetado. É Sim, muito lindo. isso é incrível, porque você contando um pouquinho da sua jornada e da resistência que você teve, né, com o feminino. E eu falo isso porque eu também, na minha jornada, na minha trajetória, eu também, por muitas vezes, eu neguei esse feminino. Só para você ter uma ideia, e aí as ouvintes que estão nos ouvindo aqui, no evento eu tinha que levar um objeto, alguma coisa que representasse o feminino. Olha, E aí eu pensei, o que é que eu vou levar? Né? Fiquei na dúvida, o que eu vou levar? Eu vou levar um colar, uma pulseira, e eu fiquei naquela, o que eu levo? E para quê? Eu acho que eu não sei se eu já falei aqui no programa, mas eu sou bailarina de dança do ventre já há algum tempo.
E por muitas vezes na dança, a gente usa alguns objetos, algumas ferramentas, para poder dançar. E tem dois um que eu gosto muito, que é a espada. E a espada, ela representa muita força, né? Aquela força do masculino, né? De ir, agir, de atacar, aquela coisa toda. E tinha o véu. E eu não me dava bem com o véu de jeito nenhum. Eu ia dançar e tal, eu achava lindo e tal. Mas toda vez que eu ia dançar com o véu, eu me embolava. Eu falava que, nossa, não é para mim, eu não consigo, não dá certo. Porque eu estava negando, através do véu, o meu feminino. E aí eu falei, gente, eu vou levar o véu. É o véu que eu vou levar. E aí eu levei o véu e lá eu entendi, eu conectei tudo. Eu falei, gente, era por causa disso que eu não conseguia dançar com o bendito desse véu. Porque ele estava estampado na minha cara o que era ser feminina. Olha que incrível isso, né? Então veja que a gente nesse movimento a gente vai encontrando respostas para coisas, respostas às nossas resistências. E foi legal você compartilhar isso, porque tem várias mulheres que estão nos ouvindo aqui, e principalmente são empreendedoras, né? E também não empreendedoras, mas mulheres que podem ter resistências a esse feminino. E isso, Ana, isso tem a ver também, ele conecta muito com essa questão das crenças limitantes, né? Total, total. Uma das primeiras barreiras que a gente encontra pela frente para a gente fazer movimentos assim de conexão, de mudanças que a gente quer, são as barreiras mentais que acontecem, que são alimentadas pelas crenças limitantes. As crenças limitantes é o primeiro fator que nos barra. Primeiramente, muitas vezes, do julgamento. Ai, mas o que vai pensar? Que nem eu lá indo, né? Mas como assim? Aquele meu auto-julgamento me punindo, né? Me culpando, me sentindo culpado. Crenças que muitas vezes a gente carrega que vêm da nossa própria herança familiar. Né? Então, até aproveitando um pouquinho, né? As crenças limitantes, elas se originam, o que elas são, né? Para começar, são pensamentos que a gente acredita, que a gente tem, que a gente acreditou que é verdade, né? É algo que a gente comprou como verdadeiro. E isso pode se originar, muitas vezes, de origem familiar, que é passada de geração em geração. Se eu, por exemplo, escutei a minha mãe falando que nenhum homem presta, que casamento é algo ruim, é pesado. Por mais que depois, quando adulta, eu queira, né, construir uma relação diferente, lá no meu subconsciente está gravado o quê? Que o homem é ruim, que o homem não presta, que o casamento é ruim. Entende? Sim. E também são o outro tipo de crença que tem, são as crenças que são construídas de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências de vida. Então, muitas vezes, assim, se lá na minha infância, né, eu tive lá uma situação onde eu fui exposta, né, e aonde lá zombaram as crianças, outras crianças zombaram de mim, provavelmente vai ficar gravado o que em mim? Que eu não posso ser eu mesma, que eu não posso me expor. Então, provavelmente, quando eu crescer, eu vou ter dificuldades de mostrar a minha espontaneidade, porque está gravado o quê? O que foi construído lá na minha experiência de vida lá no passado. E Sim. isso, Fabiana, o que é interessante? Não é algo consciente que a gente carrega, muitas vezes é de uma forma inconsciente, porque a gente vai agindo ali, né? E nem consegue entender que tem aquele pensamento, que tem certa atitude por conta daquela crença. E é por isso que eu digo que o caminhar para tudo, o pontapé inicial para tudo é o autoconhecimento. Quando tu começa a te olhar e perceber, puxa, mas espera aí, esse meu pensamento me gera tal atitude que está me Sim. barrando aqui nessa situação. Exatamente. E Olha é que incrível assim que isso, né? e é assim que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente vai agindo sem nem ter consciência. Por quê? Porque quem comanda, por mais que diga assim, ai, mas faz tanto tempo, foi lá no meu passado, lá na minha infância, tá gravado dentro de mim. Eu carrego junto. Ai, mas é algo que a minha mãe, que meu pai, que minha avó dizia, não importa, tá ali. Eu comprei, de alguma forma eu comprei aquilo como verdadeiro. E é por isso que essa caminhada para dentro, de nos olhar, de nos acessar,
É tão importante para a gente ir conhecendo e ir ressignificando, e ir tendo novas consciências, né? Uhum. Quem de nós aqui não carrega, não carregou, muitas vezes, crenças que nos impediu de acessar o nosso poder, a nossa prosperidade, de construir relações boas e saudáveis. Exatamente. Olha que incrível, gente. Então, assim, veja, olha, eu falo que o nosso programa é uma mentoria gratuita, porque as mulheres que vêm aqui trazem muita sabedoria. Então, eu falo, mulheres, ouçam, ouçam, anotem, porque realmente é uma mentoria. Ó, agora é 12h21, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, então voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h28 e quem está comigo aqui é Ana Lúcia Ribeiro e a gente está batendo um papo sobre rompendo barreiras mentais para transformar a sua vida. Eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal de Camaçari, Bahia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Que bom ter vocês aqui com a gente. Ana, então continuando o nosso bate-papo, e falando até sobre essas barreiras mentais, né, que a gente acaba carregando aí, e eu queria saber assim, falando em empreendedorismo, né, nós falamos aqui para empreendedoras, quais são esses sinais, né, de que uma pessoa está limitada nessas barreiras mentais, principalmente quando a gente fala em empreender, ou em começar, ou, de repente, na jornada do empreendedorismo, né, que nós sabemos que não é fácil, é um desafio. Como bem você disse no início, é um ato de coragem, é um ato de liberdade. Mas muitas vezes a gente tem que romper algumas barreiras ali. Quais seriam essas barreiras? Quais são os sinais? Bom, vamos lá. Vou começar falando porque, de repente, está num processo de transição, né? Que eu Certo. acredito que muitas mulheres aqui podem estar, de repente, querendo fazer uma transição diária, saindo Uhum. seja de uma área para outra, ou seja, de um CLT para o empreendedorismo. Eu vejo que muitas dessas barreiras podem ser na questão da segurança. Será que eu vou conseguir realizar? Fico- Será que eu vou conseguir Uhum. cuidar da minha família? Será que eu vou conseguir prosperar com isso que eu estou pensando? Então, uma das primeiras, e muitas vezes fica pegada ali, porque eu sei que eu passei por isso. Eu demorei muito para fazer a minha. Muitas vezes acho assim, poxa, mas o meu porto seguro está aqui, né? Eu recebo X mês, né, dessa empresa, eu tenho tal estabilidade, né? E como que eu vou, como é que vai ser quando eu empreender? Porque eu vou começar, né? Então, assim, o que que eu digo? Que a gente tem que trabalhar, assim, olhar para isso que nos aprisiona, se é uma questão, muitas vezes, que nem eu ouvi o meu pai dizendo que a segurança estava num trabalho CLT, que a mulher ela tinha que ser independente, não poderia depender de ninguém. Então, a primeira barreira que eu tive que romper foi aquela ali, aquela crença que eu carregava com muito amor pelo meu pai, né? Uhum. Então, assim, e de entender, não, mas espera aí, qual é a minha verdade? O que está ressoando aqui no meu coração? E eu digo assim, Fabiana, para eu fazer minha transição, chegou a um ponto de eu parar com uma crise de ansiedade fortíssima no hospital. Até que meu marido disse assim para mim: Olha, Ana, o que tu tá fazendo com a tua vida? Olha, o que falta para te fazer o movimento que tu já sabe que tu tem para fazer? Uhum. Então é aí que eu tomei essa força e disse, não, peraí, vamos lá. E é o poder de decidir. Quando a gente decide e acredita assim, não, mas peraí, eu estou cansada desse movimento. Estou cansada de levar, conduzir a vida assim, de ter os mesmos resultados e não estar feliz, de receber essa inquietação. Uhum. E uma questão que eu sempre digo assim para quem já está empreendendo, mulheres, é assim: a gente não pode colocar, por exemplo, na questão do resultado financeiro, tá? É claro que o dinheiro é algo muito bem-vindo e todos nós estamos aqui neste plano, nós estamos aqui nessa existência física, o dinheiro é a nossa forma de sustento e de ter, sim, a nossa subsistência, né?
Só que a gente não pode colocar assim, ou fazer um movimento esperando assim, ó, poxa, eu estou fazendo pelo dinheiro, eu estou fazendo para eu ter o movimento fazendo somente pelo resultado financeiro. Não, faça um movimento por aquilo que é a tua alma, com a tua verdade, com o teu coração. Eu sempre digo que é o amor pelo teu servir. Então, daqui a pouco você carrega a crença, né, muitas vezes, de que eu não confio em mim, ou de que eu não me acho boa o suficiente, como é que eu vou empreender com coragem? Como é que eu vou empreender tendo essa leveza no meu dia a dia? Porque tu entende que se eu já carrego aquele peso de que não, poxa, eu não vou conseguir. Tá, mas se eu estou presa ainda lá em alguma questão do meu passado, tá? Mas e se eu não der conta? E se eu não tiver o resultado aqui? Né? Então, de eu conseguir ir me liderando e, primeiramente, confiar no meu propósito. Confiar naquilo que é a minha verdade, e fazer essa entrega com amor. Porque o resultado vem. E uma das coisas que eu sempre digo, nós, né, a empreendedora tem que ter momento, tempo também para se olhar, para se conhecer, para olhar assim, entender, poxa, esse meu padrão aqui, eu me saboto. E uma das primeiras questões, muitas vezes, que as mulheres se sabotam é em não olhar para o seu negócio. Tu sabe, Fabiana, que eu faço mentorias para mulheres que são empreendedoras também. E quando eu pergunto para elas se elas olham para a empresa delas, a maioria diz que não olha. A maioria não olha, inclusive, para o seu resultado financeiro. Não olha, inclusive, para a sua evolução mês a mês. E a evolução não é só financeira, mas a evolução é desde um cliente, desde uma inovação que traz com o seu produto, com o seu serviço. Então, não olha para a sua empresa. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu negava em olhar para a minha empresa. Eu não enxergava que a Ana Lúcia Ribeiro Terapias era uma empresa. Então, o que que acontecia? Eu não me olhava como grande, eu me olhava ainda como um olhar pequeno, ainda de uma criança que estava ainda ali engatinhando. E quando a gente olha para a nossa empresa, olha, nem que seja um objeto, eu vou olhar aqui, vou pegar, vou olhar para um objeto, por exemplo, estou aqui olhando para peguei uma caneta. Essa caneta aqui é a minha empresa. Olha para ela, todos os dias. Sim. Olha para ela e faça esse movimento de enxergar ela. Você é grande, você é capaz. De fazer esse movimento de entender assim, como é que ela está se sentindo. Como é que essa empresa ela está se sentindo. Então, de ter esse movimento de realmente de olhar para aquilo que é seu. Porque a tua empresa é tu mesma. Exatamente. Isso que você falou de olhar para a tua empresa, olhar para o teu negócio, é porque muitas vezes a sua empresa tá aquela coisa, né? Se você não olha, ela tá sufocada. Ela tá no ar, tá querendo respirar e não tá conseguindo. E se a gente não tem esse olhar mais apurado, de falar, não, eu tenho que cuidar dela, a gente, é claro que o resultado, ele acaba não vindo também, porque você não tá olhando com esse olhar, tá querendo olhar só com o resultado do valor do dinheiro, e aí, é claro, você não passa por esse ponto, Exatamente. né? Exatamente. Olha com Ó, o peso, tá. já olha com o peso de que, poxa, não, mas eu tenho, não, mas espera aí. Olha para ela e entende como é que está essa empresa. Façam, mulheres, esse exercício, assim, é o que eu sempre indico. Pega e começa a olhar para sua empresa. Seja um cartão de visita, seja o teu próprio escritório, olha para a tua empresa e perceba ela. Isso é bem importante. Você já começar a olhar para o seu negócio com um outro olhar. Certo, exatamente. Ó, a Hélida, pelo site, ela mandou uma mensagem aqui. A verdade é que nunca paramos para refletir sobre as conexões. E às vezes nos prendemos a coisas, pessoas que não fazem mais parte da nossa trajetória. E assim ficamos presos num ciclo que já deveria ter acabado. Obrigada, Hélida, pela sua participação. É sobre isso, né, Ana?
Perfeito. Desapegar. Desapegar de pessoas, de situações que já não fazem mais sentido. E é difícil, é um desafio. Aliás, eu gosto sempre de dizer, difícil eu anulei, né, do meu vocabulário, é Uhum. desafiador. Por que que a gente fala desafiador? Porque eu consigo superar. Então, assim, ó, é um desafio a gente desapegar, sim. Por quê? Porque nós carregamos crenças muitas vezes que eu preciso ficar amarrada àquela situação ali, eu preciso ficar amarrada àquela pessoa ou aquele trabalho, porque aquilo me traz segurança. Ah, mas se eu não tiver mais essa conexão com essa pessoa, como é que vai ser? Será que eu consigo? Então, é conseguir ir rompendo essas barreiras da mente e escutar, unir voz e do coração com a mente, não a mente dominando tudo. Então, quando a Uhum. gente consegue fazer essa união dessas duas forças, a gente consegue ir soltando. Porque nós precisamos entender o seguinte, é que nem eu disse para vocês no início do nosso bate-papo, eu fui muito feliz na minha carreira de RH por 10 anos. Até que eu cheguei ao limite e olhei para trás e disse assim, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por toda essa trajetória linda, mas eu reconheço que a partir de agora não faz mais parte da minha vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. E isso até mesmo com uma relação. Muitas vezes tem relações, sejam de amizades, de amor, né? De famílias que tá tóxico. E a gente precisa entender que muitas vezes o papel daquela pessoa, a nossa vida acabou. Ou muitas vezes eu fico naquela luta de tentar mudar alguém, ninguém vai mudar por ninguém. Eu só Uhum. tenho o poder sobre mim mesmo. Eu só Exato. tenho o poder de controlar o que eu escolho todos os dias da minha vida. Como é que eu escolho viver? Como é que eu escolho alimentar os meus pensamentos? Como é que eu escolho alimentar ter atitudes no meu dia a dia? Quem eu escolho estar do meu lado? Como é que eu escolho viver a minha vida a partir de agora? Isso é que nós temos, de fato, o poder de controlar e escolher. Então, é Exato. sobre isso. Sobre as E suas ter a, escolhas. ma e ter a maturidade, porque eu digo que daí é maturidade da gente Uhum. entender que um ciclo acabou. Que um ciclo acabou. Senão eu fico ali na birra, que nem eu digo, né, para as minhas mentoradas, na criança ali querendo que as coisas sejam do meu jeito. Não é assim. Então a gente tem que ter sim a maturidade para desapegar, para soltar e para se permitir alçar novos voos, porque muitas vezes a gente está insistindo em caminhos que a vida está mostrando que não é mais para ti. Uhum. E ela dá E sinais, aí, né? E ela dá vários, muitos muitos sinais. sinais, e quando não dá sinal, ela empurra, ela dá chute, ela dá beliscão, ela faz tu sair. Ela empurra mesmo, que nem eu disse para vocês, eu não tenho vergonha de dizer, fui parar no hospital, gente, com crise de ansiedade. Até que eu Uhum. diga assim, gente, não, mas peraí, eu dou conta, tomo conta da minha vida. Eu tenho que assumir primeiramente para mim o que eu quero. E quando a gente assume para a gente mesmo o que a gente quer, cara, o universo ele é muito grandioso. E vem, e mostra pessoas, e mostra conexões Ele se reorganiza, fantásticas que tu né? vem Ele se e reorganiza. organiza tudo para que aconteça. É claro, não vamos, nem tudo são flores. Empreender, a gente sabe que não é fácil, é um trabalho de formiguinha e é no dia a dia. Porque, como eu disse, a gente tem que ir driblando esses padrões mentais que querem nos sabotar, sim. Muitas vezes, ah, não, mas eu vou deixar para depois. Ah, tem que fazer tal coisa que eu sei que vai ser algo importante para minha empresa, mas eu não faço, deixo para amanhã. Uhum. E sabe por que que acontece muitas vezes com essa empresa? Porque eu não tenho disciplina comigo. Eu não me priorizo. Então, se eu, Ana Lúcia, se eu, Fabiana, não me priorizar, como é que a minha empresa vai andar nos eixos? É verdade. Começa por você, né? Tudo começa por você e pelas suas escolhas, né? Escolha. Todos os dias. Exato. Ó, agora é 12h42. Nós vamos para o nosso próximo intervalo e a gente já volta. Então não saia daí.
Voltamos então com o programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora aqui com a Ana Lúcia, que é terapeuta, a gente está batendo um papo sobre rompendo barreiras mentais para transformar a sua vida. E olha, tem gente chegando aqui já nos finalzinhos aqui do programa, pessoal da Paris, na França, aqui nos ouvindo também, do Valparaíso de Goiás, Goiás. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Ana, eu quero te agradecer por você estar aqui no programa e falar sobre esse tema que é tão importante para nós mulheres, né? Nós mulheres que somos empreendedoras, sabemos de várias barreiras, vários desafios que nós temos que enfrentar, né? E eu queria saber de você o seguinte: quais são as técnicas, quais são ali práticas eficazes, e como que a terapia, inclusive, ela pode ajudar a romper essas barreiras? Vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito com uma das técnicas que eu uso no meu dia a dia, é a técnica do Theta Healing, que é uma técnica que nos ajuda muito a identificar esses padrões mentais, essas crenças e conseguir ir trabalhando para ressignificar elas. E a constelação familiar ajuda muito a gente conseguir ter consciência sobre esses padrões que a gente carrega de família, porque, como eu disse, muitas vezes nós carregamos esses padrões mentais que não são nem nossos. Muitas vezes a gente está honrando as dificuldades que vêm lá de trás da nossa família. Então, nos meus atendimentos eu uso, né, um conjunto de técnicas de aonde eu para acessar essas crenças, uso os movimentos de constelação. Eu hoje estou trabalhando muito com mentorias também, Fabiana, tanto individual quanto em grupo, que é justamente para ter esse olhar para ti ir te reconhecendo e entendendo, poxa, mas eu carrego isso comigo da minha história. Eu carrego isso que vem lá da minha infância. Eu carrego comigo uma baixa autoestima muito grande. Isso me impede de eu crescer, de eu me enxergar como alguém merecedora. Então, essas mentorias vêm justamente para ajudar, onde a gente vai usar, como eu falei nesse pacote, diversas técnicas para permitir que tu vá ressignificando, para que tu vá reconstruindo uma nova imagem, inclusive, sobre ti. Para que eu possa começar a me enxergar com um novo olhar e assim conseguir transformar a minha vida, o meu negócio, o meu relacionamento, o meu dia a dia, a minha saúde, mas tendo esse olhar para dentro. E, inclusive, eu quero muito agradecer, como eu digo, que nada é por acaso, né? Esses movimentos da vida. Hoje também, além de ter recebido esse convite muito especial, estar aqui conversando com vocês. Hoje estou lançando também a mentoria Mulheres Panapanã, que é uma mentoria que vem para ativar o teu poder pessoal. Para quem não conhece, Panapanã vem do termo tupi, que significa bando de borboletas. Banda de borboletas, porque todas nós temos a capacidade de nos transformar. Só que se eu não sei como reconhecer as minhas asas, a força das minhas asas, como é que eu vou voar pela vida? Como é que eu vou me permitir alcançar as coisas boas que a vida tem para me oferecer? Então, essa mentoria ela vai acontecer de uma forma online, em grupo, e eu vou usar de técnicas de constelação, de Theta Healing, de diversos movimentos sistêmicos, que é para justamente a gente conseguir ter essa consciência da onde eu estou presa, aonde eu estou apegada, por que eu não estou conseguindo trazer esse meu poder? Por que eu não estou conseguindo fazer muitas vezes esse movimento? Estou travada aqui, quero fazer um movimento na minha vida de mudança, de transformação. Por que eu não estou conseguindo? O que está me travando? Então, mentorias ajudem muito nesse processo de conseguir ter esse olhar profundo sobre si. E é com muita gratidão que eu recebi esse convite. Hoje é o lançamento, então, para quem quiser conhecer, por favor, né, me siga nas redes, no Instagram, que eu vou ter o prazer de passar maiores informações sobre essa mentoria. E no dia a dia, como é que nós podemos ir rompendo essas barreiras? Primeiramente, escolhendo
que forma eu me alimento no meu dia a dia, desde uma leitura, o que eu posso ler para agregar algo que me ajude a trazer insights. Eu gosto muito, particularmente, de escutar podcast. Adoro, daqui a pouco eu estou indo ali, dirigindo, indo para o trabalho, estou indo fazer algum movimento. Em vez de estar escutando, é ótimo música, eu amo música, mas por que eu não vou escutar um podcast de autoconhecimento que me ajude a trazer assim, um insight que, poxa, é isso mesmo, é isso que eu estou precisando. Acordar de manhã e fazer afirmações positivas para si mesmo, para o teu dia a dia, já ajuda a expandir a tua energia com positividade. Já começa a ir saindo de armadilhas, muitas vezes, que a gente cai ali da rotina, porque a rotina, mulheres, muitas vezes nos jogam, né, num labirinto, em algo que a gente não consegue sair. Então, a gente tendo, né, ir tendo rotinas, hábitos, tudo que eu falei aqui são coisas simples e que a gente pode colocar no nosso dia a dia por alguns minutos. E eu tenho certeza que já faz toda a diferença. Com Quando eu certeza. tenho esse olhar atento para mim, quando eu trago uma intenção positiva para mim, isso vai me ajudar, inclusive, a aprender a lidar com situações e com os desafios de uma forma diferente. Ter Exatamente. tempo para se olhar. Ter tempo para se olhar. E essa mentoria vai acontecer uma vez por semana, são 8 encontros, e eu tenho certeza, assim, que é em grupo, é com mulheres, eu tenho certeza, assim, que vai agregar muito, e é como eu disse, é onde nós acredito muito que esse bando de mulheres juntas ajuda muito no processo da transformação da outra também. Exatamente. É isso. E seu arroba? Você não falou seu arroba. Isso, eu acabei não falando. É analuciaribeiro.terapias. analuciaribeiro.terapias. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre essa mentoria, né, das mulheres Panapaná, vem comigo. Essas mulheres borboletas, bora transformar aí, né? Se transformar para conseguir transformar a sua vida, a sua rotina com práticas muitas vezes simples, mas que vão agregando e que vão fazendo toda a diferença no seu dia a dia. Maravilha. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Você foi muito né? Não foi, não. Você é muito significativa para mim, porque sabe que você já me ajudou muito no meu processo, não é mesmo? Até porque eu Estamos acredito. juntas. Exatamente. Eu acredito muito no poder do autoconhecimento, de você olhar para dentro, de dentro para fora. Tudo começa na gente. Então, quando a gente começa a perceber que está tendo ali crenças, que as coisas não estão indo, vamos parar, vamos olhar para si, para ver realmente o que está acontecendo, porque quando a gente não tem esse olhar, a gente fica no automático, e aí a gente fica frustrada, acha que é isso e aquilo, e na verdade é você parar realmente para você olhar para você e ter profissionais também ao seu lado para te acompanhar, né? Ou seja, pessoas que vão ali te direcionar nesse processo. Então, eu agradeço você pela sua disponibilidade de estar aqui no programa, de falar para essas mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo, do Brasil e do mundo inteiro também, né? Você vê que entra muitas mulheres fora do Brasil também aqui para nos ouvir, mas eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui, por falar sobre pontos que são tão importantes para nós mulheres, que é olhar para nós mesmas, para que o nosso negócio, e olhar para o nosso negócio, como bem você falou, né? Para que ele realmente cresça, evolua, assim como você também vai crescer e evoluir. Mais uma vez, Ana, muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo. Acredite no poder que cada uma de vocês tem de se transformar. Acredite. Acredite na tua força. Tenha fé em ti. Uma coisa que eu sempre pergunto de início, assim, tu tem fé em ti mesmo? Uhum. E é sobre isso. Quando a gente tem fé em si, quando a gente aprende a se olhar com esse amor, a gente dá asas. A gente se permite tomar posse de quem nós somos, aceitando quem nós somos na integridade do nosso ser. E é sobre isso. Olhem para si, olhem para os seus negócios com amor. Se permitam a se olhar. É sobre isso. E gratidão, Fabiana, demais pelo teu convite.
como eu disse, me sinto muito grata, honrada em poder compartilhar, em poder ter esse momento. Eu acredito muito nessa força que a gente tem, porque juntas a gente, né, a gente se torna mais forte e uma vai unindo a outra. E eu sou muito grata mesmo pelo nosso encontro. Ah, eu que Certo? agradeço. Obrigada, obrigada. E assim, nós vamos terminando o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. Não esquecem de me seguir também, @FabiSama, e também lá no LinkedIn, você vai achar com Fabiana Sampaio Machado, e dizer para vocês, né, que mulheres elevam mulheres. Mulheres contribuem, apoiam mulheres, porque esse apoio mútuo entre mulheres faz de nós mulheres de primeira classe. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Obrigada, Ana. Obrigada, Rádio. Tchau, tchau, ouvintes. Um beijo para Obrigada. vocês.